Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 19 de janeiro, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. O evangelho que somos chamados a refletir continua sendo o capítulo 2 de Marcos, só que hoje os versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram enquanto passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Aqui nós vamos ver um dos primeiros embates entre Jesus e os fariseus por causa da questão do sábado. Para isso, temos que entender o contexto da criação do sábado, como outras leis em Israel, que foram leis criadas mediante interpretações das Sagradas Escrituras. O que acontecia antes da criação da lei de sábado? Os pobres, os operários ou os escravos, eles eram obrigados a trabalhar de segunda a segunda. Eles não tinham dia de folga, eles não tinham descanso. E isso fazia com que eles fossem sempre explorados, enquanto os donos de terra, os proprietários, os ricos, não trabalhavam. Eles colocavam os seus funcionários e os seus escravos para trabalharem das 6 da manhã às 6 da tarde, de segunda a segunda. As autoridades, refletindo sobre a questão de um dia de descanso para esses homens e mulheres que eram obrigados a trabalhar de segunda a segunda, vão ver lá no livro do Gênesis que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, no sábado. Então, inspirado nas Sagradas Escrituras, se criou o dia de descanso, que é o dia de sábado, para que as pessoas pudessem descansar e não serem tão exploradas pelos senhores de terra. Assim nasceu o dia de sábado, que tinha como objetivo proteger os empregados e os escravos da exploração dos seus patrões e dos seus senhores. Assim como outras leis que nasceram, a circuncisão, por exemplo. A circuncisão nasce da necessidade de uma maior limpeza na área genital masculina, porque nós estamos falando de um país em que 6 meses se chovia e 6 meses não chovia. Água era um bem escasso. Então vocês imaginem que, faltando água, como é que os homens muitas vezes podiam fazer a sua higiene na sua região íntima. Muitas vezes isso era algo complicado. Então, para evitar a proliferação de doenças, se criou a questão da circuncisão, ou como a lei criada, que depois se tornou lei divina também, da questão de outras leis que vieram. Por exemplo, podemos citar a do divórcio, que não era uma lei divina, foi uma lei criada por Moisés para proteger as mulheres, porque os homens repudiavam no primeiro momento suas mulheres, e quando elas arrumavam um outro parceiro para constituir um novo casamento, eles as denunciavam como adúlteras, porque eles eram esposas deles. Então Moisés criou a lei do divórcio a fim de libertar as mulheres desta dominação patriarcal que muitas vezes as levavam à morte. Portanto, são leis, ou por exemplo, a proibição da carne de porco. Lembremos que a carne de porco, de todas as carnes de animais, é uma das carnes que estraga mais facilmente por causa do calor. E aqui nós estamos falando de um país onde muitas vezes durante o dia nós temos 50 graus Celsius e à noite 12. É uma discrepância muito grande de temperatura. E isso fazia com que a carne de porco estragasse muito fácil. E muita gente acabava adoecendo por causa de intoxicação. Então o que acontecia? Se criou a lei de que proibia a ingestão de carne de porco. Portanto, são problemas sociais
que as autoridades olharam esses problemas sociais e, mediante a interpretação da Escritura, criaram leis, se tornaram leis divinas. Retornando aqui para o texto de hoje, o sábado era de uma dessas leis. Só que o que aconteceu? Os fariseus, na sua interpretação das leis, criaram algo que ficou tão duro de ser vivido que, na verdade, engessou o povo. Ao ponto de o sábado era proibido fazer qualquer tipo de atividade. Você só poderia dar 39 passos no dia inteiro. Das 6 horas da sexta-feira, da noite, né? Do pôr do sol, até as 6 horas do sábado, do pôr do sol. Ou seja, eram 24 horas, das 6 da noite da sexta até as 6 da noite do sábado, em que você só poderia dar 39 passos. Se você desse o 40º, você estava impuro. Você não poderia fazer nenhuma atividade braçal, ou seja, uma lei que foi criada em benefício dos pobres, da população, se tornou um veículo de opressão e de acorrentamento do povo. Era contra essa visão extremista que Jesus agia. Por isso que o texto vai ser claro, o sábado foi feito para o homem. Novamente eu falo, foi uma lei criada para proteger as pessoas, não para oprimi-las. E não o homem para o sábado. Por que veio primeiro, o homem ou o sábado? O homem. O sábado foi criado para proteger o homem e não para reprimi-lo, não para oprimi-lo, não para controlá-lo. Só que os fariseus levavam isso à risca, ao pé da letra. Não se podia fazer nada em dia de sábado. E aí ele complementa a frase que é o eixo central do texto. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por isso que muitas vezes ele realizava curas em dia de sábado, ele não se preocupava com isso. Por quê? Porque veja bem, muitas vezes, para aquelas pessoas que esperaram a cura e a libertação a vida inteira, independente de qual dia fosse, elas precisavam daquilo. Era o momento delas, que poderia não se repetir nunca mais na sua vida. Por isso que, muitas vezes, quando a oportunidade se dava, Jesus não pensava duas vezes, independente de que dia da semana era. Inclusive no sábado. Ele ia lá e realizava a cura. Porque era o momento, era aquele momento da pessoa, que não iria mais se repetir na vida dela. Por isso que ele realizava a cura em dia de sábado. Por quê? Porque o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado foi feito para o homem. Qual que é a mensagem que fica para nós disso tudo? Temos que tomar muito cuidado para não dogmatizar as coisas, senão corremos o risco de, muitas vezes, afastar as pessoas de Deus ao invés de atraí-las. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!